E quando não conseguir identificar meu temperamento ali, o que eu faço? Às vezes você pode estar se perguntando sobre isso. Nós já aprendemos sobre o colérico, sobre o melancólico, sobre o sanguíneo e sobre o fleumático. Mas eu ainda estou em dúvida. Então calma lá, que hoje nós vamos estudar algumas maneiras de nós fazermos as filtragens e entender porque às vezes é um pouquinho mais difícil mesmo. Vamos lá? Para isso, nós vamos ter a ajuda dos nossos amigos, os temperamentos e os temperamentos que Deus lhe deu, nossos acompanhantes desses últimos dias nessa jornada de autoconhecimento. Vamos lá? Então, seguindo, a princípio não é difícil, mas a gente vai ver o que pode tornar um pouquinho mais confuso. Vamos lá. Quando o indivíduo ainda comete muitos pecados, quer dizer, se eu estou vivendo uma vida muito louca, aí fica mais confuso para mim identificar qual a minha maneira de ser, como é que eu reajo. Opa, bati aqui. Como é que eu reajo de imediato? Se eu estou fazendo, assim, vivendo uma vida muito, desordenada, fica mais difícil de eu identificar. Quanto mais ordenada for a minha vida, melhor eu vou filtrando e identificando. Então, vamos lá. Nesse caso, a paixão pecaminosa se destaca mais que o temperamento. Assim, por exemplo, um sanguíneo pode, por sua condescendência com a ira e a inveja, prejudicar muito e causar grandes desgostos a seu próximo, ainda que por seu temperamento tenha tendência de se dar bem com todos. Então, o sanguíneo, que nem a gente já falou, é aquele que quer ver todo mundo feliz. Mas se ele estiver desajustado, aí vai mascarar a maneira normal dele ser, que pela ira e pela inveja, ele se reagir de repente com ira e com inveja, não vai parecer que ele é um sanguíneo. Ele reagindo com ira, às vezes alguém pode pensar, nossa, deve ser um colérico. Então, conforme nós vamos nos ajustando, fica mais fácil da gente descobrir a nossa maneira de ser. E assim, descobrir nossa maneira de ser, tornar nossa vida mais fácil, através do autoconhecimento. Agora, vamos aqui. No outro livro, o pecado habitual também pode fazer com que você aparente possuir características que talvez não estejam relacionadas com seu temperamento, mas são, ao contrário, fruto do pecado. Um fleumático, por exemplo, que é tipicamente fácil de lidar e cooperativo, talvez se torne nervoso e argumentativo e mal-humorado como resultado do hábito de beber em excesso. Tá vendo como que mascara? Ou um sanguíneo, que é naturalmente aberto e amigável, pode tornar-se desonesto e cauteloso se estiver tentando encobrir um adultério. Então, se a gente não anda na linha, a gente vai começar a mascarar o nosso temperamento e conforme a gente vai mascarando o temperamento, isso só vai virando uma bola de neve e a gente só vai se enrolando cada vez mais. Vamos lá, para a segunda. Me dê vontade de tossir, um minutinho. Pronto, já tomei uma água. Seguindo para o segundo. Quando o indivíduo tem pouco conhecimento de si mesmo, quer dizer, quando nós não prestamos atenção em nós mesmos, e a gente não sabe aquilo que é nossas forças, aquilo que é nossa fraqueza, aquilo que é uma tendência a fazermos ou uma tendência a deixarmos de fazer, quando a gente não se percebe em nada, por óbvio que fica mais difícil da gente deixar o nosso temperamento com mais clareza, para a gente descobrir o nosso verdadeiro jeito de ser, o jeito de reagir de primeira. Aquele que não conhece nem suas qualidades nem seus defeitos, não é capaz de formar um juízo sobre a intensidade de suas paixões e o modo de sua irritabilidade,
não poderá tampouco dar-se conta de seu temperamento. Questionado por outros que queiram ajudá-lo no conhecimento de seu temperamento, dá respostas falsas. Mas não é querendo dar respostas falsas, é por falta de conhecimento. Não de propósito, mas justamente por não se conhecer, é o que eu estava falando. Por isso, os iniciantes na vida espiritual, em geral, não chegam a identificar seu temperamento, senão depois de ter se exercitado durante algum tempo na meditação e no exame particular. Se nós começarmos a nos dedicar a observar-nos, atenção, sem julgamento. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre o autoconhecimento é que nós não podemos nos julgar. Estamos livres do julgamento. É o que é aceitar e corrigir ou fortalecer. Beleza? Então vamos passar a nos observar mais sem julgamento, apenas os fatos em si. Então vamos lá. Outro fator que pode obscurecer o temperamento de uma pessoa é a falta de autoconhecimento. Isso pode ser ainda mais complicado quando a pessoa é muito imatura ou quer impressionar outras pessoas. Em tais casos, pode erroneamente acreditar ou ingenuamente desejar ser de determinado temperamento para agradar o outro ou para se agradar. Vamos seguindo aqui, tá vendo? É importante a gente fazer essa autoobservação sem julgamento. A gente fazendo sem julgamento é mais fácil de nós corrigirmos, beleza? Vamos lá para o terceiro. Quando o indivíduo já progrediu bastante na perfeição. Aqui é quando a pessoa está mais próximo de ser santo, está com a vida mais alinhada. Os pontos fracos dos temperamentos, como normalmente se manifestam em todo homem, são nesse caso pouco perceptíveis. Santo Inácio de Loyola, um colérico apaixonado, alcançou tal domínio sobre si mesmo, parecendo exteriormente tão isento de paixões que os que rodeavam tinham por fleumático. Então, ele corrigiu tanto aquilo que era fraqueza nele, que tornou-se imperceptível e tornou, assim, dava para confundir o temperamento dele. Santos melancólicos nunca deixam de transparecer. A tristeza, o mau humor e o desânimo aqui têm de seu temperamento, mas voltando-se a Jesus crucificado, sabem dominar, depois de uma breve luta, essa perigosa disposição de ânimo. Quer dizer, quando a gente se volta para Deus, a gente consegue dominar melhor essa questão, né? Que nem na questão do melancólico. Vamos lá. O progresso espiritual pode mascarar o temperamento. O último e de certa forma diferente fator de crescimento de santidade é quando a pessoa já está tão perto de Cristo que exibe pouquíssimos ou quando nenhuma das fraquezas do seu temperamento particular. Quer dizer, a pessoa já foi corrigindo tudo que precisava corrigir. Então, acaba sendo confundível, né? Mascarando a situação. Aqui ele fala de Santo Inácio de Loyola, de novo, que foi considerado apaixonadamente colérico, no entanto, tornou-se tão manso e humilde que as pessoas o tinham como e pensavam que ele era um fleumático. Agora, Santa Teresa de Lisieux havia sido uma criança vivaz, impulsiva e teimosa, mas muitas irmãs que conviveram com ela nunca imaginaram as heróicas batalhas que jaziam escondidas por trás de seu manso e humilde semblante. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, havia sido precoce, temperamental e introvertida quando criança e quando jovem mulher sofreu uma severa depressão. Mais tarde tornou-se uma brilhante filósofa, escritora, palestrante e carmelita. Então, conforme a pessoa vai avançando na vida espiritual dela, aquilo que era fraqueza vai desaparecendo.
À medida que progride na vida espiritual e se torna mais semelhante a Cristo, você talvez também ache obscuras as fraquezas características do seu temperamento e pode, através da oração e da perseverança, desenvolver virtudes que não são típicas de seu temperamento. Talvez você possa chegar a dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha que bonito, hein? Vai corrigindo, vai corrigindo. Quanto mais próximo a gente fica de Jesus, mais ele vai acertando a nossa linha. Então, vamos lá. Doença mental ou dano psicológico também podem atrapalhar a identificação do temperamento. Claro que ninguém é perfeito. No entanto, alguns indivíduos são mais feridos em sua natureza humana que outros. As pessoas podem ser afligidas pelo mal físico, pelo mal que advém do pecado, ou da fraqueza moral, ou do mal diabólico, ou da patologia decorrente de doença mental. Uma família de origem severamente disfuncional pode deixar feridas psicológicas profundas. Abuso físico ou emocional, ignorância ou membros da família que têm doença mental podem fazer uma criança crescer internalizando o medo e o ódio por si mesma, o que numa criação normal não aconteceria. Duas atitudes destrutivas que a inibem de ser capaz de amar os outros e de ser confiável e generosa e de amar a Deus. Doenças mentais podem afetar severamente a capacidade de um indivíduo de aprender a realidade de maneira correta. Olha que interessante, de aprender a realidade de maneira correta, de tomar decisões sadias, de ter relacionamentos saudáveis e até mesmo de crescer espiritualmente. Ainda assim, Deus nunca abandona ninguém. Ele provê todos os meios necessários para a salvação de cada pessoa. Procurei de onde vem o mal e não houve solução, escreveu Santo Agostinho em suas Confissões. Ainda assim, através da fé, acreditamos que Deus permite o mal para que possamos extrair dele um bem maior. Deus permite o mal para que possamos extrair dele um bem maior. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Beleza? Quer dizer, não foi bom, mas Deus vem e traz uma graça imensa sobre aquilo lá. Deixa eu ver que tem mais... tem mais alguma coisa aqui. Quando o indivíduo é muito nervoso. As manifestações de nervosismo, assim como variação de conduta, a irritação e a inconstância de sentimentos e resoluções, a inclinação para a tristeza e para o desânimo, aparecem em pessoas nervosas em grau tão alto que as exteriorizações do temperamento ficam em segundo plano. Muito nervosismo acima do normal. É particularmente difícil reconhecer o temperamento de pessoas histéricas, nas quais o assim chamado caráter histérico está totalmente desenvolvido. Nesse caso também se torna mais difícil de perceber o temperamento com clareza. Vamos lá. Quando o indivíduo tem um temperamento misto. Isso aqui, olha que interessante. Chamamos temperamentos mistos aqueles em que predomina um temperamento determinado, mesclando a propriedade de outro. Quer dizer, não é só um que aparece assim já de cara, tem um outro misturado ali. Já se discorreu muito sobre os temperamentos puros e mistos. Uma solução satisfatória dos múltiplos problemas surgem a respeito desse assunto. Encontra-se observando o temperamento dos pais do interessado. Então, tá difícil? Como que era seu pai, como que era sua mãe? Eita, derramei água. Era não, né? Ou é. Vamos lá. Se o pai e a mãe possuem o mesmo temperamento, os filhos terão esse temperamento também. O pai e a mãe são de índole colérica, então os filhos também serão. Mas, no caso de temperamentos distintos,
os filhos terão temperamento misto. Interessante. Assim, por exemplo, se o pai é colérico e a mãe melancólica, os filhos serão coléricos com traços melancólicos. Olha que interessante, colérico com traço melancólico. O cara age pra caramba, mas às vezes tem aquele viés de ficar mais recolhido. Ou melancólicos com traços coléricos, segundo se assemelhem mais ao pai ou à mãe. Para averiguar em um temperamento misto qual é o predominante, é preciso se ater estritamente a perguntas formuladas acima para chegar a conhecer um temperamento. Acontece, no entanto, ainda que não tão frequentemente como muitos acreditam, que em uma mesma pessoa os dois temperamentos se acham tão entrelaçados que ambos se manifestam sempre com a mesma intensidade e força. Por isso, é naturalmente muito difícil chegar a uma conclusão a respeito do temperamento, que há de se atribuir a uma pessoa. Vamos lá. Porém, é provável que com o passar dos anos, mediante provações e dificuldades, se manifeste o temperamento predominante. Diante de uma pressão muito grande, diante de algo inesperado muito grande, às vezes é aí que o temperamento vem à tona. Por exemplo, numa pressão muito grande, o fleumático que aguenta a pressão, então os outros temperamentos que não aguentam pressão vão ficar já assim fora, né? Já vai ser arriscado, né? Então, se a pessoa aguenta uma pressão violenta, possivelmente seja um fleumático. Mas vamos lá. Temos mais ainda para comentar, dando andamento. Então, vamos lá. Nessa autoobservação que nós precisamos fazer, vamos nos questionar sobre algumas coisas. Vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas que elas podem trazer mais clareza. Pergunta é bom, gente, para trazer clareza, que é uma beleza. A gente vai sempre falar disso mais para frente. Vamos lá. Eu reajo com emoção ou com lógica? Nas respostas que você teve que dar na vida, como é que você reagiu mais? Emocionalmente ou pensou primeiro a lógica? Como você reagiu? Anota aí. Eu prefiro agir rápido ou pensar muito antes de decidir? E aí, bateu o estalo lá. Você é pabum ou você é peraí. Deixa eu pensar primeiro, depois eu falo. Qual é a sua ação nesse momento? Eu me energizo com pessoas ou sozinho? Então, aí você gosta de estar com as pessoas, assim, você se sente assim mais vivo estando com pessoas, mais vivo, assim, uma maneira de dizer, né? Estando com pessoas, ou você se sente presente, vivo, estando mais assim, curtindo uma solitude? Eu evito conflito ou encaro de frente? E aí, como que foram seus últimos conflitos? Encarou de frente, agiu na hora, mandou bala lá na frente de todo mundo, ou não? Prefere não encarar o conflito? São perguntinhas que a gente vai se aprofundando, né? Para procurar descobrir melhor, apurar melhor a nossa maneira de ser e o nosso temperamento. Agora vamos para algumas coisinhas, um exercício mais assim para nós termos um pouquinho mais de clareza. Vamos lá. 3 situações recentes que você reagiu sem pensar muito. Você consegue assim falar de imediato? Que situações que você já reagiu sem ter que pensar muito ocorreram ou você pensou antes de tomar uma medida, uma reação? Qual foi a sua? Como você sentiu nesse momento? A sua reação, ela foi
rápida ou foi um pouquinho mais você, não, primeiro eu preciso medir os pontos aqui para mim ver o que fazer. O que você faria diferente se você tivesse tempo para refletir um pouco mais ainda? São questionamentos que a gente começa a fazer e isso daí vai trazendo um pouquinho mais de clareza como é a nossa maneira de ser. Beleza? Agora, pra gente encerrar, tem mais um trechinho aqui que eu acho importante a gente falar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Nós realçamos as típicas reações e preferências de cada temperamento. Foi o que nós falamos nos últimos vídeos. Tenha em mente que esses retratos dos temperamentos não são imutáveis, tampouco selam o destino de uma pessoa. Não é porque a pessoa tem um temperamento que ela está selada naquele destino. Não, porque nós podemos fazer os ajustes. No entanto, as tendências observadas acima podem servir como uma ferramenta útil para a autoobservação e também para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento pessoal. Gente, como é que a gente vai se desenvolver se nós não conhecemos nem a nós mesmos? Por exemplo, eu não sei como eu reajo. Como é que você reage diante de uma situação financeira que você precisa dar uma resposta para alguém? Como é que você reage no seu relacionamento quando você precisa dar uma resposta para alguém? Como é que você reage na sua profissão? Como é que você reage na sua vida social? Como é que você trata a sua saúde? Então, são coisas que parecem que são desconexas, mas estão todas relacionadas à nossa maneira de ser, ao nosso temperamento. Tem tudo a ver a gente se conhecer para poder dar uma resposta melhor para a vida, para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos, né? E é importante demais a gente ter em mente as nossas forças e tratar as nossas fraquezas, para fortalecer mais as nossas forças, né? E fazer esse potencial da nossa força entrar em ação verdadeira e acertar as nossas fraquezas diante da minha profissão, diante do meu relacionamento, diante da minha saúde, diante da minha vida financeira. Isso tudo traz um reflexo imenso. E muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela aprende muitas técnicas que funcionam, mas a única coisa que ela não sabe é a maneira como ela funciona. E ela não saber como ela funciona, a técnica funciona, a técnica é boa, mas pela pessoa não saber como ela funciona, então o que acontece? Como é a programação dela, aquilo não vai rodar da maneira como ela esperava e ela não vai entender por quê. E quando nós entendemos os porquês e atacamos nesse porquê, a vida fica mais fácil e as coisas passam a funcionar melhor para nós e para os nossos. É por isso que nós estamos falando de autoconhecimento. É só para poder viver melhor, com Deus, com nós e com o outro. Bem, era isso que eu tinha para te falar hoje. Esse era o nosso recado. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha gostado sim. Que seja útil para você esse tipo de conhecimento. Espero do fundo do meu coração que seja muito útil para você, como é útil para mim. E se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Se você conhece alguém que gosta, considere enviar. E se tiver alguma dúvida ou alguma coisa para complementar, por favor, vamos conversar nos comentários. Ah, e ó, faz com carinho, vai estudando esse assunto com carinho. Lembre-se de uma coisa, o básico bem feito transforma vidas. Invista no básico primeiramente, depois a gente constrói o resto. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau!